Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora estudar as colisões unidimensionais, que são totalmente inelásticas, o segundo tipo aqui que a gente está estudando, depois de colisões elásticas. Como o próprio nome diz, colisões totalmente inelásticas são colisões em que há a maior perda de energia. Uma colisão inelástica é aquela que não conserva energia, então há uma perda de energia. O totalmente inelástica, evidentemente, surge com uma ideia de, foi o mais inelástico possível. Então, a gente precisa, de alguma forma, conseguir escrever isso com uma condição adicional para o nosso problema, para que a gente consiga chegar numa solução geral e entender o que caracteriza uma colisão totalmente inelástica. Então, vamos começar do início, vamos começar do básico, que é igual para qualquer tipo de colisão. Todo problema de colisão unidimensional, desses que a gente está trabalhando, ele é resumido a partir disso. Nós temos uma condição inicial, que nós conhecemos, e a partir dessa condição inicial nós queremos saber qual é a condição final, como que o sistema vai se comportar após a colisão, após a interação desses caras. Ok? Então, vamos lá. A primeira equação que a gente tem que resolver para esse nosso problema é a equação que a gente vai ter sempre, conservação do momento linear. Então, a gente vai ter M1, V1 mais M2, V2. Esse caso aqui vai ser igual a M1, V1' mais M2, V2'. Não interessa a colisão que você está analisando. Você vai escrever esse cara na colisão. Ok? Então, está aqui a nossa primeira equação. Agora, a nossa segunda equação, ela é a equação que diz respeito à energia. Ok? Então, só para fazer igual eu fiz na colisão elástica, então esse cara daqui corresponde a momento inicial é igual a momento final. E, de alguma forma, a gente precisa falar agora que a variação de energia ela é máxima. Okay? Qual que é a variação máxima de energia? Bom, vamos lá. Primeiramente, toda a energia desse nosso sistema, que vai ser trocada, toda energia cinética. Nesse sentido, um primeiro pensamento que poderia surgir é, bom, se esses caras têm energia cinética, que é sempre uma energia positiva, uma colisão totalmente inelástica é aquela que, no final, a energia vai ser igual a zero, certo? A menor energia que existe, levando em conta que a energia cinética, a energia do sistema, é energia zero, que é o corpo ficar parado. Então, a partir disso, o estudante poderia chegar e falar, pronto, totalmente inelástica, então V1' é igual a V2', que é igual a zero. Pronto, é o menor valor de energia. Porém, isso daqui pode ser que seja a solução? Pode ser. Pode ser que em uma colisão totalmente inelástica as velocidades finais sejam zero. Em alguns casos isso acontece, como vai ficar claro aqui. Mas eu não posso afirmar que essa é a solução geral para o problema. Por quê? Porque essa solução, ela não necessariamente obedece à conservação do momento linear. É bem simples de perceber isso, pelo seguinte, vamos lá, se eu coloco que V1' é igual a V2', que é igual a zero, que seria perdeu toda a energia o sistema, quanto é que vai dar esse lado direito da igualdade? Vai dar zero. Agora, se V1 e V2 estão apontando para o mesmo sentido, por exemplo, como foi nesse caso daqui que eu exemplifiquei, já de cara eu sei que isso daqui não pode ser igual a zero, porque aqui eu tenho um valor positivo mais um valor positivo, isso não pode ser zero. Só se V1 e V2 forem iguais a zero. Mas aí é óbvio, se os corpos começam parados, vai continuar parado. Então percebam, eu falar que uma colisão totalmente inelástica é uma colisão que toda energia é perdida, isso não é correto. Pela conservação do momento linear, um sistema de dois corpos que está colidindo não pode perder toda a sua energia. Ele tem que manter alguma energia, ou seja, ele tem que manter alguma velocidade para que faça sentido uma conservação de momento linear. Então a gente tem que devagar um pouquinho mais como é que a gente vai introduzir essa noção da maior perda de energia. Apesar de eu ter acabado de falar que eu não posso afirmar que uma colisão totalmente inelástica é aquela em que V1' e V2' é igual a zero, ou seja, que os corpos vão ficar com zero energia após a colisão, para determinar a condição de um choque completamente, uma colisão completamente inelástica, eu vou, de alguma forma, usar essa informação. Qual que é a ideia? Vamos lá, o que a conservação do momento linear fala pra gente? A conservação do momento linear fala que o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Quando eu falo que o momento inicial é igual ao final, é o momento do sistema, ou seja, em outras palavras, é o momento linear do centro de massa. Se esse meu sistema tem o centro de massa aqui, por exemplo, imagina que esse cara daqui é o nosso centro de massa, e esse centro de massa se desloca, vamos lá, esse centro de massa ele está andando para a direita ou para a esquerda, ok? Ou seja, o momento inicial ele é diferente de zero, então, de fato, eu não posso afirmar que V1' é igual a V2', que é igual a zero. Por quê? Porque se esses caras forem iguais a zero, o momento linear final é igual a zero. Significaria que o centro de massa está parado.
certo? Mas se o centro de massa começa se movimentando, então necessariamente ele tem que continuar se movimentando. Agora, se o centro de massa ele inicialmente está parado, imagina que então velocidade do centro de massa inicial é igual a zero. Ok? Se essa velocidade inicial do centro de massa é igual a zero, esse lado esquerdo da igualdade ele vai ser igual a zero. Ok? Necessariamente ele vai ser igual a zero. Por que eu consigo afirmar isso? Porque, né, enfim, esse cara daqui é, por definição, momento linear do centro de massa. Certo? Antes, né, antes da colisão. O momento linear do centro de massa é massa total, que é m2, né, mais m1, que multiplica velocidade do centro de massa. Né? Se esse cara é igual a esse cara, e eu estou supondo que inicialmente, né, pega uma situação que o centro de massa começa parado, então o lado esquerdo aqui vai ser igual a zero. Se o lado esquerdo é igual a zero, aí sim, V1' é igual a V2', que é igual a zero. Porque se o momento inicial é zero, o momento final também tem que ser igual a zero. Agora, qual que é a situação que você perde a maior quantidade de energia e o centro de massa começa parado? É a situação que o sistema fica parado no final. Nessa situação, do centro de massa começar parado, a maior perda de energia realmente vai, né, consistir das velocidades após a colisão serem iguais a zero, porque realmente a maior quantidade de energia que você pode perder é ela inteira, porque você perde ela inteira e ainda respeita a conservação do momento. Então essa seria uma colisão completamente inelástica, só que somente para o contexto em que o centro de massa está em repouso. Agora, eu gostaria de saber qual é a condição de maior perda de energia, não só para o contexto que o centro de massa está parado. Eu gostaria de saber isso para o contexto em que o centro de massa pode estar se movimentando. Como é que a gente faz isso? Olha só, vamos pegar aqui essa nossa situação inicial. E vamos supor que o centro de massa está se movimentando, certo? O centro de massa está se movimentando para a direita, por exemplo, com uma velocidade do centro de massa. Poderia estar movimentando para a esquerda, tanto faz. Né? Nesse meu problema daqui, eu sei que ele estaria indo para a direita porque eu estou supondo V1 e V2 para a direita. Vamos lá, eu só posso afirmar isso daqui no contexto em que o centro de massa está parado. E aqui ele não está parado. Agora, o centro de massa ele vai estar deslocando com velocidade constante. Porque lembrando, as únicas forças que aparecem aqui são forças internas. O momento linear é conservado. Então a velocidade do centro de massa vai ficar sempre igual. Certo? Seja antes, seja depois da colisão ou durante a colisão. Como essa velocidade do centro de massa é constante, uma coisa que eu posso fazer é, eu posso mudar de referencial. Eu posso analisar esse meu contexto, essa minha situação, no referencial que o centro de massa está em repouso. Porque nesse referencial que o centro de massa está em repouso, V1' é igual a V2', que é igual a zero. E aí fica muito mais fácil. Eu já sei qual é a condição de um choque totalmente inelástico para o referencial específico do centro de massa estar parado. Então vamos lá, se eu tenho essa situação daqui, como é que eu faço para mudar para o referencial do centro de massa? Para mudar para um determinado referencial, o que a gente faz é o seguinte. Qual deve ser a velocidade que eu tenho que somar a velocidade do centro de massa para ele ficar parado? A velocidade que eu tenho que somar é uma velocidade do centro de massa para a esquerda. Porque se eu pego essa velocidade para a esquerda e somo com a velocidade do centro de massa para a direita, consequentemente vai ficar uma velocidade zero. Então, isso significa que para mudar de referencial, né, desse referencial genérico que eu estou trabalhando para o referencial do centro de massa, eu tenho que somar essa velocidade para todo mundo, que seria equivalente, então, a gente ter um centro de massa parado e tanto esse cara V1 quanto esse cara V2 passarem a ter velocidades V1 menos V do centro de massa, V2 menos V do centro de massa. Então, essa situação corresponde exatamente à nossa situação inicial, mudando para o referencial do centro de massa. Ok? Simplesmente eu reduzi, né, eu estou andando junto com os corpos, né, a velocidade igual ao centro de massa. Então, a velocidade que eu percebo nesse novo referencial é uma velocidade deles menor do que estava. Para esse referencial, em específico, eu posso afirmar que, após a colisão, a configuração do meu sistema vai ser M1 e M2 parados, ok? Obviamente, assim, eles colidiram, ficaram parados, então eles têm que ficar um do ladinho do outro, né? Vou até colocar eles aqui um do ladinho do outro para poder ficar mais realista, né, no ponto de vista físico. Então, tá aqui. Essa seria a situação final, ok? Que seria aqui, deixa eu colocar em verde, igual estava antes, V1' igual a zero, V2' igual a zero. Agora, esse meu problema, ele não é um problema que eu comecei no referencial do centro de massa. Se eu gostaria de conseguir resolver essa condição, né, entender qual é essa condição de totalmente inelástico para qualquer referencial.
Então, beleza, mudei para o referencial do centro de massa para poder aplicar a condição de totalmente inelástico que vale nesse contexto, que é mais simples, como a gente já discutiu. O que eu faço agora? Eu quero voltar para o referencial que eu estava antes, exatamente para eu descobrir qual é a condição de um choque ser totalmente inelástico para qualquer referencial. Para voltar para o referencial do centro de massa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o referencial que o centro de massa está andando para a direita com velocidade v do centro de massa. Se ele está parado e eu quero mudar para o referencial que o centro de massa se desloca para a direita com velocidade do centro de massa, eu tenho que somar a velocidade do centro de massa um v do centro de massa para a direita. Ou seja, para voltar para o referencial antigo, eu tenho que somar um v do centro de massa para a direita para todo mundo. Né, o que faz até sentido. Né, para mudar para o referencial do centro de massa, eu somei um v de centro de massa para a esquerda, para todo mundo. Agora, para voltar para o referencial que eu estava, eu somo um vetor v de centro de massa para a direita. Se eu vou somar para todo mundo uma velocidade de centro de massa para a direita, o que vai acontecer? A velocidade do corpo de massa M1 vai voltar a ser somente M1, e a do corpo de massa M2 vai voltar a ser V2, obviamente. Né, mudei de referencial, voltei para o antigo, eu tenho que chegar exatamente na situação que eu estava. Agora, se eu mudei de referencial, eu mudei de referencial com todo mundo. Ou seja, eu também tenho que mudar de referencial após a colisão. Eu estou analisando a situação inteira num novo referencial. Se V1' e V2' eram iguais a zero, na hora que eu somar um V do centro de massa para todo mundo, V1' e V2' vão fazer o quê? Vão estar andando com a velocidade do centro de massa. E essa daqui, então, é a condição de um choque totalmente inelástico. Agora, o que essa condição daqui está falando para a gente? Está falando para a gente que, após um choque totalmente inelástico, os corpos andam juntos. Percebam que os corpos eles têm a mesma velocidade, então significa que colidiram e mantiveram juntos após a colisão. Isso é equivalente a gente falar que a condição para a máxima perda de energia, para um referencial genérico, é de que a velocidade de afastamento é igual a zero, ou em termos daquele coeficiente de restituição, que é módulo da velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, o coeficiente é igual a zero, análogo. Outra forma também da gente escrever velocidade de afastamento é igual a zero é a gente falar que V1' é igual a V2'. Percebam, essa condição é muito semelhante com a que a gente tinha no referencial de repouso do centro de massa. O que a gente tinha até então era V1' igual a V2' igual a zero. A única diferença é que quando eu vou para outro referencial, que o centro de massa não começou parado, só não é igual a zero. Vai ser simplesmente, as velocidades finais vão ser iguais, mas elas não são iguais a zero. Então, nessa elas são iguais, eu vou chamá-la simplesmente de V', velocidade após. É igual mesmo? Então tá de boa. Então, esse daqui é o sistema que a gente tem que resolver. Esse daqui é o tipo de colisão mais simples que existe. Percebam, quando a gente mudou aquela condição da conservação de energia para a velocidade de aproximação é igual a de afastamento, já melhorou bastante, ficou um sistema bem simples. Mas percebam, aqui o sistema é mais simples ainda, porque eu estou reduzindo com essa equação duas incógnitas para uma só, porque eu estou falando que as duas são iguais. Na prática, toda equação reduz duas incógnitas para uma só, coloca uma dependência entre elas. Mas eu estou falando que elas são idênticas. Ok? Ou seja, resolvendo aqui o nosso problema, o que a gente tem? A gente tem que M1, V1, mais M2, V2, é igual a M1 mais M2 vezes V'. E na prática, enfim, aqui só enfatizando, eu troquei V1' e V2' por V' e fatorei o M1 mais M2 aqui, fatorei o V' para poder ficar M1 mais M2. Agora, olha só, qual foi a obviedade que a gente acabou de chegar? Quando eu falo obviedade, é porque, na verdade, essa solução, a gente já chegou nela há alguns segundos atrás. A gente acabou de determinar que a velocidade após uma colisão totalmente inelástica vai ser o quê? Vai ser M1, V1, mais M2, V2, dividido por... deixa eu colocar aqui um traço direito, porque senão fica zoado demais, Então vamos lá, M1, V1, mais M2, V2, dividido por M1 mais M2. Por que eu digo que esse resultado é óbvio? Porque quem que é esse cara? Esse cara é, por definição, velocidade do centro de massa, que a gente já sabia, A gente já chegou aqui na nossa solução. Após a colisão, eles andam com a velocidade do centro de massa. Então, essa daqui é a nossa solução geral para o problema da colisão totalmente inelástica. Ok? Tá aqui. Bem simples, bem mais simples, inclusive, do que do outro, do elástico, porque além de ser um termo muito mais simples, uma resposta mais simples, eu também só tenho uma equação
Afinal de contas, as respostas, né, as velocidades são iguais. Então, é isso. Essa é a nossa solução para colisões unidimensionais totalmente inelásticas. Ok? Assim como eu fiz no caso das elásticas, né, das colisões elásticas, depois desse vídeo, né, que está encerrando agora, eu vou resolver ainda um caso com valores, só para, enfim, caso tenha ficado abstrato para alguém, enfim, não sei a naturalidade com a parte matemática de todo mundo. É um curso de primeiro período, né, início da graduação, primeiro ou segundo, então muitos alunos ainda não têm muita maturidade com essa parte, né, mais algébrica. Então, para consolidar 100%, para não ter nenhum tipo de problema, depois desse vídeo daqui, né, no próximo eu vou resolver ainda um caso numérico, só para poder mostrar, caso simples, mas enfim, só para poder ilustrar a situação. Mas bom, dado isso, vou encerrando então essa nossa solução geral para colisões totalmente inelásticas e volto então no próximo vídeo com um exemplo numérico.